Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat Suprema Majestade, venha em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Tema do dia 19 é do volume 30. Do volume 30, acho que é trecho 10 ou é 25. Tem dois números aqui, agora eu não tenho certeza. Mas é do volume 30. Certeza da vinda do reino da divina vontade à terra. Todas as dificuldades se derreterão como neve diante de um sol ardente. A vontade humana é a permanência escura da criatura. O meu abandono continua no fiat divino, mas estava preocupada com um pensamento. Como poderá vir este reino da vontade divina? O pecado abunda, os males pioram, as criaturas me parecem indispostas para receber um bem tão grande, tanto que não há alma, por quão boa fora, que verdadeiramente queira ocupar-se em fazer conhecer o que concerne à divina vontade. Se Deus não opera o prodígio de sua onipotência, o reino divino poderá estar no céu, mas para a terra é inútil pensar nisso. Então, né, a gente, é engraçado porque, né, a gente fica vendo como o mundo tá, né, e muitas das vezes, né, é justamente o que as pessoas pensam, né, meu Deus, né, olha como os tempos tá, né, e parece que não tem jeito, parece que tá tudo perdido, né, não tem como esse reino vai vir, né? E muitos pensam, né, que quando fala do triunfo do coração, né, Imaculado de Maria, quando esse triunfo vai acontecer, né? E parece que as pessoas vão perdendo, né? As pessoas hoje estão perdendo a esperança, né? Não tem esperança em Deus, nem espera em Deus, nem confia em Deus, né? Acham que, né, a paz virá por mãos humanas, né? E é até o que Deus fala nesse trecho, né? Enquanto eles estão querendo buscar a paz por meio de mãos, né, humanas, por meio dos homens, não vai acontecer, né? Porque a paz irá de Deus, a paz é Deus, né? Vem de Deus. E enquanto estiverem buscando, né, por meios humanos, a paz não vai acontecer, né? É por isso que tá, né, toda essa confusão, guerras, porque o ser humano fica, né, buscando todas as coisas, muito preocupado com a parte humana, né, muito preocupado em, com o que ganhar, né, com o trabalho, com o dinheiro, e fica assim muito focado nisso, e muito focado na parte material, e o espiritual fica, né, de lado, e fica muito buscando de fora para dentro, trazendo as coisas de fora para trazer paz e alegria, né, para sua alma, mas não traz, né? As coisas do mundo não nos dá correspondência, né? A gente ama as coisas do mundo, né? É isso que está acontecendo. As pessoas amam, dão amor às coisas do mundo, né? As coisas da terra, dão, né, muita importância e muito ali, né? E ele não traz. Então as pessoas ficam muito frustradas, né? Porque elas estão buscando, né, no lugar errado, a felicidade, a paz, né? Os contentamentos, né, de forma errada, né, em coisas que não vai trazer correspondência a elas. É por isso que as pessoas estão do jeito que estão, né? Com esses medos, com depressão, com frustrações, descontentamentos. Por quê? Porque nada dessas coisas traz correspondência, nada dessas coisas corresponde ao amor que elas estão dando, né? Que elas estão, né, ali buscando, né? Não tem amor, não dá retorno nenhum para elas. Então, por isso que é um vazio, né? Que quanto mais coisas tem, mais coisas vão buscando, buscando, buscando. Sempre é um vazio. Sempre tem um vazio, nunca tá bem, né? É uma felicidade momentânea que conquistou algo, que tem algo, mas que passa, né? Que passa. Eu até já conversei, né? Uns dias desses eu falei isso pro meu esposo, né? Porque uma vez ele falou, nossa, eu tenho as coisas aqui, mas eu não sei, eu sinto vazio, eu não me sinto feliz.
Aí foi justamente o que eu falei, porque você fica buscando a sua felicidade nas coisas. Você fica buscando realizações nas coisas desse mundo, e essas coisas do mundo não vai te fazer se sentir, né, preenchido, se sentir feliz. Você vai sempre sentir esse vazio, né? Porque você está buscando, e você está amando essas coisas, buscando amor nessas coisas, nas coisas, né? Em possuir essas coisas aí para amando, né? Mas aí você espera uma correspondência dessas coisas que você tem, e não tá tendo correspondência nenhuma. É só você que tá amando, né? Se a gente for parar para pensar, né? E os homens fazem isso com Deus, né? Só Deus está amando, né? Deus ama e não tá tendo correspondência de suas criaturas, né? E é isso que justamente que o homem faz. Então, diante de tudo isso, do caos, né? Aparentemente assim, parece que, né, o mal tá vencendo, né? Que é isso que as pessoas pensam, né? Parece que isso não vai acontecer, isso é ilusão, né? E, meu Deus, como isso vai acontecer? Como esse reino vai vir, né? E as pessoas questionam, né? Quando essa paz virá, né? Virá e fica buscando, olhando, observando, né? Como essa paz virá por meio de homens, e ficam buscando, e aparece um, né? Que diz que quer a paz, e trazendo soluções, e nossa, a paz agora vai vir, né? Finalmente, porque estão buscando por meio de homens a paz vir, né? Aí Jesus vai falar aqui para ela, aqui, ó, minha filha, tudo é possível para nós, né? Então, assim, não é? A gente não pode estar pensando nas coisas com o pensamento humano, né? É porque o ser humano faz isso, né? Mede Deus na medida humana, e não é. Não é para Deus nada impossível, Ele está dizendo aqui, né? Para nós nada é impossível, minha filha, né? Nada é impossível, Ele é o Deus, o Criador de tudo. Não está, uma só palavra Ele cria, né? Não faça se Ele criou tudo, né? Um único ato. Então, assim, nada é impossível para Deus. Então, o homem tem, é por isso que ele fala no texto que a gente meditou, né? A gente tem que olhar para o alto e sobe mais alto, né? Diante de tudo que está acontecendo, a gente tem que olhar com os olhos da alma, com um olhar de Deus para tudo que acontece, porque senão a gente só vai ver trevas. Se a gente olhar com um olhar humano, a gente só vai ver trevas, né? Se a gente olhar com um olhar humano, a gente vai dizer que Deus é fraco, né? Que o mal é muito mais poderoso, que a minha miséria é muito maior, que o meu pecado é muito maior do que o amor de Deus, a potência de Deus, a misericórdia de Deus. E a gente vai estar medindo Deus, né? Se a gente ficar olhando com o olhar humano. É triste, o olhar humano é pequeno, é limitado demais, né? Então ele está dizendo que para ele nada é impossível, né? Minha filha, tudo é possível para nós. Tudo é possível. As impossibilidades, as dificuldades e os obstáculos insuperáveis das criaturas dissolvem-se ante Nossa Majestade Suprema como neve frente a um sol ardente. Tudo que está em si nós queremos. Todo o resto é nada. Não foi assim na redenção? Então, o que ele está dizendo aqui? As impossibilidades. Então, aos nossos olhos, né, é impossível, né? É impossível o reino vir, é impossível, né, essa paz chegar, né? Os obstáculos que aparecem, né? E todas essas dificuldades, né? Guerras, confusões, né, ideologias, né, todos esses obstáculos insuperáveis das criaturas, ele está dizendo, dissolve-se, tudo isso dissolve diante, né, da minha potência, da minha majestade. Isso é nada. Isso não impede, né, que o que foi decretado aconteça. Foi decretado. O que é decretado por nós vai acontecer. Nada disso vai impedir. Isso tudo fica de lado. Isso não é impedimento para mim, né? Isso que ele está dizendo, né? E ele vai comparar, vai falar assim como foi na redenção, como foi na redenção, né?
Na redenção, o pecado, né? É tanto que ele fala na plenitude dos tempos, né? O Messias veio na plenitude, ele fala na plenitude dos tempos, na plenitude. Né? Então, naquela época estava na plenitude, né? O pecado ali superabundando, né? A desordem, né? Lá, né? Jerusalém, né? Tava lá os hebreus, os judeus estavam lá sendo dominados pelos romanos, né? E toda aquela confusão, não tinha um rei, né? Porque Herodes, né? Ali respondia ali ao Império Romano, estava muito aquém, não ligava ali também pro povo e, enfim, estava naquela loucura, né? Ele dizendo, é isso que ele está dizendo aqui, ó. O pecado abundava mais do que nunca, tá vendo? Na plenitude dos tempos, é isso que ele está dizendo aqui, quando, né, o Messias veio ao mundo, né? Ele veio na plenitude dos tempos. Naquele tempo também estava assim, como estava, né, hoje a gente está vendo, né? O pecado estava abundando, né? Apenas um pequeno núcleo de pessoas suspirava pelo Messias. Então, você tá vendo? Então, naquela época que Jesus veio, né? Antes de Jesus veio, quem mais, né? Ele está dizendo aqui, um pequeno núcleo. Quem era esse núcleo, né? Nossa Senhora, São José, né? Suplicava, né? A gente via Nossa Senhora, tudo que Nossa Senhora era pedir para vir. Desde pequenininha ela já pedia, né? A vinda do Messias, suspirava, suspirava. São José também, né? Então ele está falando aqui, né? Olha só, era um pequeno núcleo que naquele tempo que quando ele veio, quando ele desceu à terra, né? E no meio deste núcleo, quantas hipocrisias, né? Então, no meio desse pequeno núcleo que suspirava pela vinda do Messias, que chamava, né? Que estava sofrendo ali, vendo tudo isso, né? Porque Nossa Senhora sofria demais, né? De ver tanto pecado, né? E ela sofria muito por Deus estar sendo ofendido, né? Ela chorava muito e suplicava muito para que o Messias viesse logo para redimir, né? Para redimir os homens, para a salvação dos homens, né? São José também, né? Eu li ontem, e São José chorava demais porque Deus não era amado e pedia para vir o Messias logo. Ele sofria demais também, chorava, chorava, chorava. Porque Deus não é amado, como é que pode? Eu não consigo entender, ele dizia, né? Eu não consigo entender, meu pai. Eu não consigo entender porque o Senhor não é amado. O Senhor que é tão bom, que as pessoas não te amam e ele sofria demais, né? Que vinha logo o Messias, ele pedia muito para a vinda do Messias também, né? Então, no meio desse pequeno núcleo, ele está dizendo, existia muitas hipocrisias, né? Ó, quantas hipocrisias, quantos pecados de todas as espécies, né? Frequentemente idolatravam, mas estava decretado que eu devia vir à terra, né? Em meio a tudo isso, tanta idolatria, tanta maldade, mas estava decretado, eu viria. Não estava decretado, né? E diante de nossos decretos, todos os males não podem impedir o que queremos fazer. Isso não é impedimento, né? Então, os males que estão acontecendo não é impedimento para cumprir-se a vontade de Deus, né? Então, não foi impedimento naquela época, né? Para a redenção, no tempo da redenção, para vir o Messias. E também ele está dizendo, vai ser impedimento, né? Para esses tempos, para que o reino aconteça, para que o reino venha. Nada disso, né? Ele passa, né? Incrível, ele, vamos dizer assim, ele passa por cima de tudo isso, ele sai atropelando tudo isso. Isso não vai impedir, né, os males das criaturas. Fazer um ato único de nossa vontade nos glorifica mais do que nos ofende. Todos os males e pecados que cometem as criaturas. Então, assim, se a gente pensa assim na redenção que ele está falando, né? O pecado está superabundando, né? Como nunca, ele dizendo. Mas um ato só de vontade dele, né? Traz muita mais glória para ele, porque só esse ato, esse único ato dele de vir, né? Quanta glória trouxe para ele, né? Quanta glória trouxe para ele a vinda de Jesus, né? A redenção e tudo que Jesus fez, né? Ali para reparar o Pai, toda a vida de Jesus. Então, toda a redenção, ele viu todo o bem,
o bem que viria de tudo isso, a salvação das almas, né? A restituição, né? Da vida em cada alma, né? Então, seria um bem muito grande. Então, assim, uma glória imensa para ele. Então, nada disso ia impedir, né? Era muito mais a glória desse único ato dele, né? Ali na redenção divina, a terra, ia trazer muito mais glória para ele, porque ele viu tudo, né? Na sua onividência, onipotência ali, né? Na sua visão ali, ele viu tudo, ele via tudo. Ele via, abraçava tudo, passado, presente e futuro. Ele estava vendo, ele via tudo ali, presente, diante dele, todos os acontecimentos. Então ele viu que, né, quanta glória isso ia trazer para ele, né? Ele vir a terra, apesar né, do que estava acontecendo. Isso não ia ser impedimento, ia ser uma glória para ele. Então, né, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Um só ato de nossa vontade nos glorifica, né, e trouxe muita glória para Deus, né, a redenção, muita, 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 mais do que ofende todos os males e pecados que cometem as criaturas. Porque nosso ato de vontade é divino e imenso, tá vendo? É imenso, que abrange, é divino, não é humano, é um ato que abraça todos e abranger a todos, né? Ia trazer benefício para todos. Então é imenso, é infinito, né? E em sua imensidão abraça toda a eternidade. Tá vendo? Todos os séculos. Então ele viu o bem que seria, né? Abraçar todos, e abraçar todos os séculos, até o último homem que virá sobre a terra, né? E todos iam ser beneficiados, né? Muitas graças, muitos bens, né? E Deus, e quanta glória para ele, né? A vida de Nossa Senhora, e, né? Foi assim uma glória para Deus, né? E Jesus ali em cada ato glorificava o Pai, amava o Pai, então valia a pena, né? Vale a pena. Então não há impedimento, os males, né, das criaturas não há impedimento para se cumprir a vontade de Deus, né? Se estende a todos. Tá vendo? Por isso não é de nossa infinita sabedoria não dar vida a um só ato de nossa vontade pelos males das criaturas. Nós nos colocamos do nosso lado divino, então ele vai olhar com um olhar divino para as coisas, né? E fazemos o que devemos fazer, o que se deve fazer, né? Que é voltar à ordem, né? Pôr em ordem, né? O que estava em desordem, né? Ali no humano, o gênero humano. Então ele põe de lado, né? É que ele tá dizendo isso. Ele põe de lado, cadê, ó? Deixemos de lado, né? O das criaturas. Ele pôs de lado, né? Tudo isso que esses males, esses pecados, ele pôs de lado. Porque se ele fosse olhar com um olhar humano, né? Ele ia falar, não, realmente não vale a pena. Se ele tivesse o olhar que a gente tem, né? Se ele fosse pensar como nós e decretar e pensar e agir com pensamento humano, né? Como nós, meu Deus, nada disso existiria. Nada disso, né? Ele já teria acabado com tudo se ele fosse analisar com um olhar humano, como a gente pensa, né? Mas aí ele está dizendo, ó, nos colocamos do nosso lado divino e fazemos o que devemos fazer. Muito incrível. E as criaturas as deixamos no lado humano, né? E fazendo de soberanos, dominamos tudo e a todos, mesmo sobre o mal, e colocamos fora nosso decreto. Ele está dizendo assim, que ele tira um bem de tudo. Ele faz o que tem que fazer, que deve ser feito, né? E se serve até dos próprios males para tirar um bem. Ele se serve como falou na live, das misérias humanas para tirar um bem. É uma glória para ele. Ele se serve, né, das próprias misérias humanas, né? E é ali para fazer um bem, né? De todos os exemplos ali que a gente viu ontem na live. Né? Imagina só, então isso não é impedimento, é incrível demais isso, né? Pra gente ver, né? Pra gente parar de estar olhando, né? O ser humano parar de olhar todas as coisas com o olhar humano, porque senão, meu Deus, né? Tá tudo perdido se a gente for olhar com o olhar humano. A gente não vê nada, não vê o que Deus está fazendo. Não vê.
né? Porque o agir de Deus, ele não é como tem um trecho que ele fala no livro do céu, né? Que Deus, ele não é estrondoso, ele não faz barulho, né? O agir dele é suave, é silencioso. Então, é por isso que parece que nada tá, parece que Deus não está fazendo nada. Se a gente não olhar com os olhos da alma, a gente realmente não vai ver, porque ele é suave, ele não faz barulho, ele é discreto, né? Ele não é estrondoso. Por isso que as pessoas parecem que... É por isso que as pessoas não vê, né? Porque ele não faz nenhum estrondo, né? É como ele fala, o mundo dele é no interior das almas e ele tá fazendo, né? Tá acontecendo e a gente, né, tá vendo, né? Graças a Deus tem almas que tá vendo, né? O Filho da Divina Vontade tá vendo, tem almas que vê o que ele tá fazendo, né? A maioria não tá vendo, mas graças a Deus, né? Ele tem os filhos da Divina Vontade, aqueles que conhecem a ele, né? Sabe o que ele tá fazendo, que tá olhando as coisas com os olhos de Deus, em Deus em todas as coisas e tá vendo o que ele tá fazendo. Ver Deus em todas as coisas, até nas misérias, né? Ele se servindo das misérias humanas, né? Para ele tirar um bem, para ordenar. Muito incrível, né? Agora, assim como foi decreto nosso a vinda sobre a terra, assim é decreto nosso o reino de nossa vontade sobre a terra. Melhor se pode dizer que um e o outro é um só decreto, né? Um único ato, é um só decreto, né? Só um foi se cumprir e está esperando agora o outro, né? Não é separado, é um só decreto, é uma só coisa, é um só ato, né? É o ato único de Deus, né? É um só ato, tudo já está feito, né? Tudo está feito, está tudo decretado, tudo já foi disposto, né? Para Deus. E tendo cumprido o primeiro ato deste decreto, já foi cumprido, chegou o tempo de cumprir, foi cumprido, né? Está esperando agora só chegar o tempo de se cumprir o segundo, mas que já está tudo decretado, tudo feito. Só está esperando chegar o tempo, o tempo mesmo ali, né? Porque só para nós existe o tempo, então para Deus já foi feito, já está realizado, porque para Ele é presente, né? Então Ele vê tudo já feito, né? Ali, né? No tempo de Deus já está tudo feito. Ele já viu tudo acontecer. Ele já viu ali, né? Ali, todos ali, a purificação, esse tempo, né? Dos últimos tempos. Ele já viu tudo, né? Como vai ser o tempo da paz, do reino, da divina vontade. Ele já viu, já está tudo feito, já tudo aconteceu. Para Deus já tudo aconteceu, né? Só está esperando aqui para nós, né? Porque é um tempo diferente, né? Pra gente existe tempo, né? Existe passado, presente, futuro, mas para Deus não, né? Então já está tudo decretado, já está tudo feito. Já está esperando chegar o tempo certo, né? Aquele tempo que Deus determinou aqui para o nosso tempo. Mas já está tudo feito, entendeu? Então, assim, foi cumprido, né? O primeiro ato, aqui ele está dizendo, ó, e que tendo cumprido o primeiro ato deste decreto, foi chegado o tempo dele cumprir e cumpriu, né? Porque já estava feito, decretado. Nos resta cumprir o segundo, né? É só questão de tempo, né? Mas já está feito e decretado, né? É verdade que nos sujeitamos à boa disposição das criaturas para dar o grande bem que pode produzir um ato de nossa vontade, né? Então, ele precisa da disposição das almas. Ele está dizendo, é verdade, né? Realmente, né? Para mim reinar na alma, eu preciso da disposição da alma, né? Que ela esteja disposta a receber, né? E por isso, ao máximo, tomamos tempo, tá vendo? Então, assim, ele está dizendo, realmente, eu preciso da disposição, né? Que a alma se disponha a fazer a minha vontade, né? Que ela se disponha para mim poder, né? Derramar a luz na alma dela, né? Então, o máximo que ele precisa fazer ali é tempo, né? Por isso que ele fala, eu uso de paciência, né? Eu uso de paciência, né? Não importa quanto tempo, né? Então, ele se serve, tá aqui, ó. Ao máximo, tomamos tempo, né? O máximo que é tomar tempo, né? E se servindo das situações, né? Ele vai dispondo das situações, acontecimentos, se servindo das misérias humanas para dispor,
né? Aí ele vai dizer aqui, ó, e abrimos caminho em meio a seus males para dispô-los, tá vendo? Em meio aos males de tudo que está acontecendo, ele se serve disso para tirar o bem, para dispor as almas, né? Por isso que está falando, aí como diz no início do texto, como vai ser isso que ela está dizendo, né? Olha como é que está a situação do mundo. Os homens não ligam, não querem saber de Deus, não querem ouvir a Deus, querem fazer suas próprias vontades. Como é que vai ser isso? Jesus está dizendo aqui, eu vou me servir desses próprios males dela. Eu vou me servir, né, de tudo isso para dispor, né? Então foi como Jesus me falou, né? Que é aí que as pessoas falam assim, nossa, Deus não está vendo isso? Olha o que está acontecendo, nada. Meu Deus do céu, eu não vejo a saída, né? As pessoas não estão vendo saída, não vê luz, não consegue ver luz, só está vendo trevas, não vê saída, uma solução para tudo isso, né? Tá uma confusão e as pessoas estão entrando em desespero por falta de confiança e esperança em Deus, né? Estão vendo esperança, né, nos homens e complicado, né? Muito complicado. Aí Jesus está falando que eu estou para dispor elas, eu uso dos próprios males, de tudo isso que está acontecendo, né? Então, assim, se as coisas estão do jeito que estão, não é porque eu não estou vendo, é como ele me disse, as coisas estão assim para que os homens vejam o quanto eles, a vontade deles, né? E quantas decisões que eles tomam sem mim são ruins, são mal, não tem fruto nenhum, é trevas, né? Tô permitindo eles verem e viver tudo isso, né? Tudo isso acontecendo. Parece que eu não tô vendo, mas eu tô permitindo, né? Tudo isso não é porque não tô vendo, que eu não tô aquém, que eu tô aquém disso, que eu não tô ligando, mas é para eles ver, é para eles ver, né? O mal em si, o quanto eles são mal em si mesmo. Que sem mim nada eles podem fazer, que sem mim eles não terão paz, não terão vida, né? Que os atos deles são infrutíferos, são egoístas, são, né, mesquinhos. Então eu permito tudo isso. Ele está permitindo esses, né? A nossa vista tá tudo assim perdido, né? É justamente assim que o reino vai vir, que eles vão chamar, vão querer, vão suplicar a Deus, vão recorrer a Deus, porque estão vendo que homens não traz solução. A solução não está no homem, a paz não vai vir dos homens, não vai trazer paz, né? E eles vão enxergar isso e vão pedir socorro a Deus, né? Aí eu me lembrei ali do povo hebreu, lá no Egito. Você viu que estava assim, nossa, eles na escravidão sofrendo, as coisas só estavam piorando, piorando, piorando. E eles, então assim, perfeito, agora que me veio, assim, que Jesus trouxe, foi lá, né, o pessoal lá do Egito, né, os hebreus que estavam lá de escravos no Egito. Então pensa assim, né, lá no Egito, eles começaram a perder, né, essa confiança em Deus, a esperança em Deus. Então eles, né, eles começaram a idolatrar outros deuses, não buscavam mais a Deus, né? Com o passar dos anos foi, né? Desde que a família de José chegou lá, né? Eles confiavam em Deus, tinham, né? Eles tinham essa intimidade com Deus, mas aí foi se perdendo. Eles foram se afastando e as coisas foram se agravando, né? E ali eles se tornaram escravos por causa disso, por esse afastamento de Deus e por eles ali se deixassem seduzir pelas coisas que tinha lá no Egito, né? Principalmente a questão de outros deuses. E eles começaram né, a desconfiar de Deus, não confiar em Deus, perdeu a esperança em Deus, não esperavam em Deus. Então as coisas foi só, né, agravando, agravando. Por quê? Porque eles queriam, né, ser, ter liberdade e que a paz para eles, eles deixassem de ser escravos sem Deus, eles queriam uma solução humana ali. Então, por isso que as coisas não se resolviam. Enquanto eles não pediam socorro a Deus, Deus não mandava socorro, porque Deus estava esperando, né? Deus estava permitindo tudo isso para que eles vissem, né? Que a única solução era Ele, né? Quem ia libertar eles era Deus. Então, enquanto eles não buscavam a Deus, eles estavam lá, sofrendo, sofrendo, e cada vez ficando pior. E Deus estava permitindo ele tirar um bem de tudo isso, né? E foi o que aconteceu. Então, quando os hebreus suplicaram a Deus, pediram socorro a Deus, Deus enviou socorro. Ó, pra você ver.
né, quando eles se voltaram para Deus, Deus, eu não aguento mais, né, nos ajuda, nos socorre. Então, quando eles suplicaram a Deus, aí sim, é isso que Deus estava esperando e é assim que Ele está fazendo hoje. A mesma coisa, Ele está deixando, né? Parece que Deus se esqueceu, né? Assim como naquela época, Deus esqueceu da gente, né? Naquela época eles pensavam assim. E a mesma coisa hoje. Parece que Deus esqueceu dos homens, então não está nem aí para os homens. Mas o que Ele está esperando? Ele está permitindo tudo isso para Ele ver quanto o homem é mau, né? E o único que pode ajudar é Deus. O único que pode trazer paz e felicidade, vida é Deus, né? E esperando, né? O momento de que os homens vão pedir socorro a Deus, assim como os hebreus fizeram, né? E aí foi, Deus mandou socorro, né? Enviou, né? Ele libertou ali, né? Os hebreus, né? Ali no Egito, por meio ali de Moisés, né? Ele enviou Moisés, né? E por meio de Moisés, ele, né? Trouxe ali a libertação, né? Então ele escolheu um, né? Como ele fala aqui, né? Eu escolho um, né? Ali para depositar todos os bens, tudo que, né? Os bens que ele quer derramar. Então, o bem que ele queria ali libertar, né? Os hebreus. Então, ele chamou Moisés para fazer e depositou ali nele. Por meio de Moisés, ele libertou os homens. Os homens lá, os hebreus lá, tirou os hebreus do Egito por meio de Moisés, né? Então, a gente tem que ver isso, né? Prestar atenção como Deus age, né? E ele não muda, o agir dele é o mesmo. Deus é o mesmo, ele não muda, né? Ele não muda, né? É a mesma coisa. O agir dele é a mesma coisa, o pensamento dele é o mesmo. E é a mesma coisa hoje, não muda nadinha. Então não é difícil, se a gente for para pensar, não é difícil entender a Deus, porque Deus ele não é como um ser humano, né? Que hoje pensa numa coisa e amanhã é outra. Deus não é volúvel, né? Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Hoje pensa de jeito. Não, né? Hoje o homem age de uma forma e a mãe já está agindo de outra forma. E Deus não é assim, então não é difícil de entender Deus, né? Porque Deus ele não muda. Ele é o mesmo pensamento, é o mesmo modo, o mesmo jeito de pensar. Ele não muda, então não é difícil, né? Se a gente for pegar toda a história, né, da Bíblia, a gente vai ver lá, não é difícil de entender Deus, o pensamento de Deus, o que ele faz, o que ele está pensando, para que das coisas como ele faz, né? Então, muito incrível, né? Aí ele continua aqui. Então, por isso que ele fala, ele se serviu de todo aquele males lá do que estava acontecendo com os hebreus, para dispor as almas, os hebreus, né? Dispor eles a se voltar para Deus, a pedir socorro para Deus, a olhar para Ele novamente. Então, olha só como é. Então, hoje é a mesma coisa, né? Tá aí as guerras acontecendo, os males, né? A confusão dentro da igreja, tudo que está acontecendo, isso tudo é para dispor as almas, né? É uma purificação, está purificando, mostrando para as almas, ó, sem mim nada vocês podem fazer, sem mim vocês não terão paz, não terão felicidade, né? Sem mim vocês nunca vão se sentir preenchidos e saciados, porque Ele é o nosso alimento, a nossa vida, né? Então ele vai se servir, abrindo caminhos desses mesmos males, dos males das criaturas, dessas escolhas que as criaturas estão fazendo, eles vão se servir, ele vai se servir de tudo isso que está acontecendo para dispor as almas, né? Então ele está usando de paciência. Deus é pacientíssimo, né? Ele não, ele está servindo de paciência, mas as pessoas não entendem, né? Pensa que Deus esqueceu, virou as costas, né? E que está se dando bem, e o mal se dando bem, o mal tem poder, porque, né? Deus não está fazendo nada, então Deus não é forte, não é poderoso, né? Deus não vai ser impossível, né? Deus é ali, né? Ganhar, vamos dizer assim, né? Porque olha só o que está acontecendo. Cadê Deus, né? Por quê, né? Deus, porque as criaturas não estão vendo, que como eu disse, Deus não é estrondoso, ele está fazendo, né? Ele está trabalhando, né? Mas é nas almas. Para o reino acontecer externamente, né? Ser visível ali, né? Quando esse tempo chegar, primeiro tem que acontecer nas almas. Por isso que ele fala que o mundo dele é dentro, é no interior das almas. No interior é onde tudo acontece, né?
E ele vai preenchendo, primeiro reinar nas almas, né? E vai preenchendo as almas dele, da vida dele, até transbordar. E é no transbordamento que o reino virá, né? Que vai externar isso, né? Mas primeiro é nas almas. E ele está agindo, é silencioso, não é estrondoso, né? Ele está fazendo. É verdade que os tempos são tristes, os mesmos povos estão cansados, se vêem fechados todos os caminhos, não encontram caminhos de saída, né? Eu já falei sobre isso, né? Que as pessoas não estão vendo solução, mesmo para os necessários meios naturais. As opressões, as exigências dos governantes são insuportáveis. Justa pena, também é muito justo, né? O que ele está dizendo, justa pena, essa penalidade, né? É muito justo que, vamos dizer assim, que todas que tá acontecendo nesse tempo. É muito justo tudo isso que está acontecendo. Está falando, justa pena, né? Por quê? Porque as próprias pessoas escolheram os seus governantes, né? O exemplo que eu estou dando aqui dos governantes, né? Se isso tudo está acontecendo, é justo. É a consequência das escolhas do ser humano, né? Mas o homem não vê assim, né? É como eu disse lá, não vê. Fica terceirizando o problema, fica terceirizando o que está acontecendo com o problema de fulano, de cicrano, mas aí não vê que é a consequência de suas escolhas. Um exemplo que está dando dos governantes aqui, né? Se tá a opressão, não tem o necessário para os meios naturais, tá aí guerras, né, dos países ali, né? E governantes contra governantes, né? Guerras civis. Por que tá assim, né? É consequência das escolhas dos homens, né? Então, é justa a pena, ele está dizendo aqui, por ter escolhido por governantes homens sem Deus. Então, se a gente tá um exemplo, se a gente tá passando por o que está passando aqui no Brasil, toda essa opressão e essa censura que estão querendo fazer, é justo a pena, é uma consequência das escolhas. Tá aqui, de escolher um governante que não tem Deus, um governante sem Deus, né? De má vida, sem justo direito para ser cabeças, que eles mereciam mais uma prisão do que o direito de governar. Então, vai se queixar de quê? Né? O que está acontecendo são consequências de escolhas do próprio homem, né? E por que vai se queixar? Pois é, né? Para o povo ver, né? Para o povo ver. Daí Deus permite, né? Justamente para o homem ver, para ver se o homem enxerga, né? Que isso é consequência de suas próprias escolhas e parar de estar terceirizando o problema, parar de estar culpando o outro, né? Parar de estar julgando o outro e ver que são escolhas, né? São consequências dos seus próprios pecados, né? Muitos tronos e impérios foram esmagados, e os poucos que permaneceram estão todos vacilantes, verdade. E a ponto de serem destruídos, é o que a gente mais está vendo, né? Meu Deus do céu. Nossa, esse texto assim parece que está em 3D, né? Esse texto aqui, né? A gente está vendo assim em 3D, né? Tudo que está acontecendo tá aqui, ó. Assim que a terra permanecerá quase sem rei, nas mãos de homens iníquos. Pobres povos, pobres filhos meus, sob o regime de homens sem piedade, né? O que está acontecendo aí, né? Nos outros, tantas guerras, né? Homens sem piedade, querendo controlar, censurar, né? E, e querer dominar outro país, né? Ter domínio, ter poder sobre outro país e querendo destruir o outro. E, meu Deus, uma coisa terrível, né? Então, homens sem piedade, que acaba sofrendo o povo. Por que o povo está sofrendo? Por causa de consequências de pecado, escolha, como Jesus está dizendo. É justa pena tudo que está acontecendo. Tudo é consequência de escolhas humanas, né? De vontade humana, para você ver, né? Uma vontade humana é terrível. É isso que Jesus está querendo que as pessoas vejam. Por isso que ele está permitindo tudo isso, né? Para dispor as almas a buscarem a Ele, a pedir socorro a Ele, a ver que só Ele é a solução. Sem coração e sem a graça de poder servir de guia aos seus dependentes, né? Então, assim, não é exemplo, não é de guia, né? Por isso que as pessoas se sentem perdidas. A quem? A quem? Né? Ficam querendo pedir socorro dos homens a quem? Né? Não tem aonde pedir socorro, né? Sem guia, não tem com quem, a quem guiar, né?
Então, os homens estão se sentindo assim perdidos, porque estão tentando buscar referências humanas, né? E não estão conseguindo encontrar. Repete-se a época do povo hebreu, que quando eu estava próximo a vir sobre a terra, estava sem rei e estava sob o domínio de um império estrangeiro, né? Já falei aqui sobre isso. Homens bárbaros e idólatras que nem sequer conheciam o seu Criador. No entanto, era este o sinal da minha próxima vinda. Entre eles, tá vendo? Olha só o sinal que Jesus está dando aqui. Este é o sinal, né? Então, se a gente tá vendo as coisas como é que estão, a gente não tem que se estremecer, não, né? Se a gente for para pensar assim, a gente tem que se alegrar, porque, ó, tá próximo, né? Esse tempo, vamos dizer assim, visivelmente, porque o reino já está acontecendo nas almas, né? Deus está reinando já, né? O reino já está acontecendo, mas externamente, né? Esse tempo externo também, é isso que ele está dizendo, né? Virá, né? Então, assim, esse é o sinal, né? De tudo isso que está acontecendo é o sinal. Então, a gente não tem que se entristecer, né? Se perturbar, muito pelo contrário, se alegrar, porque está cada vez mais próximo esse tempo, né? Glória a Deus, está cada vez mais próximo. Então a gente não tem que perder a esperança, né? Ficar desesperado, preocupado, perturbados, né? Mas muito pelo contrário, tudo isso que está acontecendo é para nos dar, é para a gente ficar feliz mesmo, né? Ficar em paz, confiar em Deus, né? E esperar nele, porque isso é um sinal de que está próximo, né? Então a gente não tem que se perturbar. Entre aquela época e esta, em muitas coisas se dão a mão, e o desaparecimento dos tronos e dos impérios é o anúncio de que o reino de minha vontade não está distante. Uau, glória a Deus. Devendo ser um reino universal pacífico, não haverá necessidade de rei que o domine. Cada um será rei para si mesmo. A minha vontade lhe será lei. Né? Então não vai ter mais leis, nada disso, né? Governantes. Ele vai governar, né? Cada um será um rei para si mesmo. Ele vai estar governando as almas, né? A lei, né? A lei será, aqui ele está dizendo, a minha vontade será a lei, a vontade de Deus vai ser lei. Então não vai existir mais essas leis, né? A lei vai ser a vontade de Deus, né? E os homens vão ser governados pela vontade de Deus, né? Guia, sustento, então os homens vão se guiar pela vontade de Deus. Então essas leis não vão mais existir, né? Os homens vai ser, né, se guiar, ser sustentado, né? E vai ser movido pela vontade de Deus, né? Muito incrível, muito lindo, ai meu Deus. Incrível, não vejo a hora. Guia, sustento, vida e rei absoluto de todos e de cada um. E todas as cabeças arbitrárias e sem direito reduzirão a pedaços, né? Ele está dizendo que todas essas pessoas que não vão corresponder, que essas cabeças arbitrárias, né? Esses que estão, pelo que eu estou entendendo aqui, esses governantes, esses cabeças, né? Que não, que quiseram governar sem Deus, né? Se reduzirão a pedaços, né? Não só governar, mas todas as pessoas, as almas que não quiserem ter parte com Deus, que vão se reduzir a pedaços. Como poeira ao vento, as nações continuarão debatendo-se entre elas, quem para a guerra, quem para revoluções, entre elas e contra a minha igreja. Tem o fogo que as devora no meio, a elas que não lhe dá paz, tá vendo? Estou dizendo, porque, como já falei, né? Já falei que tudo isso, né? Eles vão continuar se debatendo porque eles estão querendo buscar paz ali por meio de soluções humanas. É isso que Jesus está dizendo. Enquanto eles estiverem assim, eles não vão ter paz. Né? Então eles vão continuar assim, que é um fogo que devora. Né? Fogo que devora eles ali. Né? De escolhas humanas, de vontade humana. Né? De querer ser Deus de si mesmo, de querer tomar decisões por si mesmo, que só vai, né, trazer ali mais guerras, mais revoluções. Né? E jamais farão a paz se não chamarem a Deus, tá vendo? Já falei, né? Vou aqui ler para não estar sendo repetitiva, né? E chamar a Deus no meio a eles, como regime, vínculo de união e de paz, tá vendo? É só Deus que traz paz e união.
Então, enquanto o homem não virar essa chave, não cair essa ficha, as coisas vão ficar do jeito que tá, né? É Deus que vai trazer a paz. E eu os deixo fazer, tá vendo? E farei tocar com a mão. O que significa fazer sem Deus? Olha aí. Mas isto não impede que venha o reino de meu Fiat Supremo. Estas são as coisas da criatura. Então, é coisa, vamos dizer assim, uma coisa à parte. Isso não vai me impedir. Isso não é impedimento, né? Isso tem para quê? Né? Para eles, como ele está dizendo aqui, para eles tocarem com a mão, o que é agir e viver sem mim. Eles precisam tocar com a mão, eles precisam ver, compreender, né? Isso precisa ser palpável, né? Para os homens, para que eles entendam. Eles precisam ver para poder compreender e entender, né? Os homens é assim, né? Tem que ver para crer, né? Então Deus está permitindo eles verem para poder eles crer que o homem não é nada, não pode fazer nada sem Deus, né? E enquanto isso, ele está dizendo, né? Enquanto tudo isso está acontecendo, tá aqui dizendo, ó, mas isto não impede que venha o reino de meu Filho Supremo, né? Estas são coisas da criatura, né? São coisas de criatura, do submundo, que o meu poder, quando quer, lança por terra e destrói. Então isso aí não é nada, né? Isso só tá acontecendo porque eu estou permitindo, porque se eu não quiser, se eu, né, no dia que eu quiser, basta, né? E isso só tá acontecendo, eu tô permitindo porque eu vou tirar um bem disso. É para purificar as almas, né? É para passar pela purificação, é a justiça, né, de Deus que reclama. Então isso é necessário, a gente sabe que tudo isso é necessário acontecer, né? E faz surgir da tempestade o céu mais sereno e o sol mais resplandecente. Em troca, o reino de minha divina vontade é do alto dos céus, formado e decretado em meio às divinas pessoas. Então, aí, como eu já falei, né? Que ele já falou pra gente em outras meditações que o mundo dele, né? É diferente. Aqui é o submundo, aqui é esse mundo de fora é o mundo, só que o mundo dele não tá fora, né? O mundo dele é no interior das almas. Então, assim, isso é a parte que ele está dizendo, assim, todas essas maldades é a parte, né? Ele vai se servir para tirar um bem. Mas enquanto isso tudo acontecendo, ele, né, tá fazendo o trabalho dele nas almas, porque o mundo dele é espiritual, o mundo dele é no interior, e ele tá reinando, né? A gente tá vendo aqui no grupo, né? E tem, né, espalhado no mundo inteiro, com certeza, muitos filhos da divina vontade que a gente não conhece, a gente não sabe, mas tem ele, tá acontecendo. Só que as pessoas não estão vendo porque, né, estão distraídas com preocupações humanas. Então elas não conseguem enxergar, né? Aí há um exemplo, né, que foi que aconteceu com Ceci, né, lá na escola, né? O ser humano vai olhar para aquela situação, nossa, meu Deus, como tá perdido, olha só a desordem que tá, meu Deus, olha essa mãe, olha o escândalo que ela, meu Deus, como o povo tá descontrolado, olha as crianças como estão, e vai olhar de forma humana aquela situação, mas olha aí, olha só, né? Que incrível, olha só, quando a gente olha com o olhar da alma em Deus, né? Quando a gente conhece a Deus, né? Entende o que Deus é totalmente diferente. Olha o que a gente vê dessa situação. Totalmente diferente. É Deus trabalhando, ordenando, né? Por meio daquela situação, daquele mal ali, daquela se servindo para tirar o bem, né? Para ordenar aquela criança, aquele adolescente que está em desordem, né? Passar por aquela humilhação, né? Por aquela vergonha, para ela se ordenar, para ela ver que aquilo que ela está fazendo é errado, né? Aquela desobediência, né? Daquela falta de responsabilidade entendeu? Para ela tomar ali ordem, ordenar aquela criança e também a mãe, para acordar a mãe, que talvez a mãe estivesse assim desligada, né? Ali da situação do filho, né? Tava ali distraída com as coisas dela no egoísmo, talvez, não sei, né? Ali pensando nas coisas dela, e não estava prestando atenção no que estava acontecendo com o filho. Então, olha só, né? É incrível demais. Nenhum nos possa tocar sem destruir. Primeiro trataremos com uma só criatura, formando o primeiro reino nela, depois com poucos e depois, fazendo uso de nossa onipotência, vamos divulgá-lo em todo lado. Então, é incrível, né? É isso mesmo,
né? É desse jeito, né? Assim que ele fez com Luísa, né? Depositou todos os conhecimentos nela e por meio desses conhecimentos um pouco, né? Que são poucos que estão, né? Ali que conhece o livro do céu, né? Ainda são poucos, assim como foi na redenção, poucos que chamava ali, né? Um núcleo que chamava o Messias, né? E depois, por meio desses poucos que estão conhecendo, ele vai expandir, né? Por meio dessas almas que vão divulgar, né? Vão divulgar porque elas estão vivendo aquilo que estão conhecendo, né? Mas para divulgar elas vão ter que viver primeiro, né? Então assim é como está acontecendo aqui no grupo, né? Como a gente falou ontem, né? Ele ali, né? Ele separou ali, né? Que ela ficou assim, né? Muito incrível que Deus fez ali, né? Na casa dela, né? De separar ela, de abduzir ela ali para poder formar, né? Depositar na alma dela, né? Então depositou tudo nela. Ela conheceu, leu todos os volumes, preparou ela para ela ser, vamos dizer, essa líder e essa guia. Não sei como é que eu posso dizer, né? Mas para instruir os outros, né? Que viriam, né? E meu Deus do céu, muito incrível. Então começou com ela. Vamos pensar assim no grupo, né? Ele separou ela, conversou com ela, preparou ela, deixou ela assim abduzida, né? De ela não se distrair com as coisas humanas, preparou ela para divulgar, né? Para poder preparar os que viriam, né? Que chegariam no grupo, que vão chegar ainda no grupo, né? Muitos que vão vir ainda, né? E tá aí, meu Deus, se não fosse isso, como é que seria? Né? A gente não estaria tendo tanto essas luzes e esses conhecimentos. Então, assim, é de uma passou para um pequeno grupo, né? Esse nosso grupo é um pequeno grupo. E desse grupo, o que, que a gente está fazendo? O que é que Jesus está fazendo através de nós? Né? Por meio das nossas partilhas, por meio da divulgação, né? Dos vídeos no YouTube, de toda a divulgação pela internet, pelas redes sociais, ele está expandindo. Porque por meio dessas divulgações, dessas partilhas do que a gente está vivendo com Jesus, né? Desse reinado de Deus na nossa alma, ele está chamando, ele está atraindo, né? As pessoas. Então, é o que está acontecendo aqui, justamente o que ele está falando, né? Amor vencedor que tem virtude de sempre vencer. Nossa vontade que tudo pode e com paciência invicta sabe esperar, inclusive séculos. Peraí que eu desci um pouquinho. Aqui, ó. Primeiro tratareis uma só criatura, formando o primeiro reino nela, depois com poucos só, e depois fazendo uso da nossa onipotência, vamos divulgá-lo em todo o lado. Tá vendo? É o que tá acontecendo. Incrível, né? Como eu falei, tá vendo em 3D, assim, ao vivo, o que tá acontecendo, o que Jesus está falando nesse texto, né? Esteja segura, não se preocupe, porque os males piorarão. Não se preocupe, porque vai piorar. É muito engraçado como Jesus é. Não se preocupe, ele fala, não se preocupe, porque vai piorar, né? Se você tá achando ruim como tá agora, então você imagine, vai piorar muito mais. Então, Jesus, é muito engraçado. Não se preocupe, porque vai piorar. Engraçado, né? Então, assim, não se perturbe, não se preocupe. Porque tudo isso tem que acontecer, né? E tá acontecendo porque eu tô permitindo, não, né? E não é porque o mal tem poder sobre mim, não. É porque eu tô permitindo. Tenho para quê? E eu tirarei um bem disso, né? Tudo isso eu já tinha falado, né? Tá lá na Bíblia. Falei que tudo isso ia acontecer. Então, para que se preocupar, se perturbar, né? Nossa onipotência, nosso amor vencedor, que tem virtude de sempre vencer. Nossa vontade, que tudo pode e que com paciência invicta sabe esperar, inclusive séculos, né? E é o que está acontecendo. Que paciência invicta, né? Que esperou tantos séculos e pode esperar tantos séculos. A gente não sabe quando isso vai acontecer, né? Mas ele está se usando de paciência, porque ele quer salvar, né? É para todos, ele quer salvar todas as almas, ele vai usar de todos os meios, todos os modos, para não perder uma só alma, que ele, né? Da parte dele, ele vai fazer tudo o que for necessário, né? Para dispor as almas. Então, ele por isso que ele também vai se servir, né? De toda a paciência invicta, né? Ali, né? Vai esperar o quanto for necessário, né? Mesmo que está dizendo
inclusive séculos, né? Ele vai esperar. Mas o que quer e deve fazer vale mais do que todos os males das criaturas. Ante sua potência invencível e seu valor infinito serão como gotinhas de água os males delas, né? Como tantas coisinhas que servirão ao triunfo de nosso amor e à maior glória de nossa vontade cumprida. Tudo isso vai ser para a maior glória dele, né? Todas essas gotinhas, esses males, tudo isso daí não vai ser nada. Muito pelo contrário, tudo isso vai ser, ele vai se servir disso e vai virar, assim, vai ser uma glória para ele. Né? Tudo isso vai se transformar em, nossa, meu Deus, vai ser muito incrível, né? E depois, quando tivermos a grande glória de formar este reino dentro de uma só criatura, ela será como o sol, que todos têm direito de gozar e possuir a sua luz. Mais do que o sol, dará a todas as criaturas o direito de fazer possuir um reino tão santo, e nós, com sabedoria infinita, abundaremos de graças, de luz, de ajudas, de meios surpreendentes para fazer reinar o reino da minha vontade no meio deles. Por isso, deixa-me fazer. Se Jesus te disse, é suficiente. É como se a gente tivesse feito, né? Então é suficiente, ele já deu os spoilers, né? Então na Bíblia já deu spoilers que tudo isso ia acontecer, né? Já tá lá no Apocalipse, tem dizendo, né? Mas ele vai vencer. Já venceu, ele já deu spoiler de tudo que vai acontecer. Então se ele tá dizendo, né? É o suficiente. Não tem que estar se preocupando, se perturbando. Fique em paz, né? É o suficiente porque tá tudo feito. Ele já viu como tudo vai acontecer, o final de tudo, ele já sabe de tudo, né? Então é o suficiente, é como se já tivesse feito, tá vendo que para ele já tá tudo feito, né? Só tá esperando assim aqui pra gente, né? A gente vê isso acontecer, porque ele já viu, já tá tudo feito para ele. Então, né? É o suficiente, né? Ele tá dizendo, ó, se Jesus te disse, é suficiente para você. E ponto, né? Para de se perturbar, né? Para de se preocupar, né? Achando que tá tudo perdido, né? É como se já estivesse feito. Todas as criaturas e todos os males juntos não têm poder, nem direito sobre nossa vontade, né? Não tem poder nenhum. Nem pode impedir um só ato de nossa vontade querida, ainda mais decretada, querida e decretada por nossa sabedoria. Não tem, meu Deus. A criatura não é nada. É nada, pelo amor de Deus, né? Esses males, esses pecados e tudo os males não vai ser impedimento nenhum para cumprir a minha vontade querida, decretada por nossa sabedoria. Né? Muito incrível, porque assim, ele vai se servir de todos esses males para a maior glória dele. Né? Assim como na redenção ele se serviu, olha só, de todo o sofrimento. Então, olha só, toda a paixão, dor, sofrimento, tudo aquilo que era ruim para o homem, ele transformou nossa, em moedas. Então, o sofrimento, a dor, a cruz, as humilhações, meu Deus, é tudo méritos, né? É tudo moedinhas. Meu Deus, nossa, incrível. Ó, pra você ver que não é impedimento. Né? Então, tudo isso, olha só como é que é. As mãos de Deus é incrível. Do mal se tira um bem. É um bem muito incrível. A cruz, o sofrimento, as humilhações. Tá aí um exemplo, né? Então, nada, isso não foi impedimento. Não foi impedimento, pelo contrário, né? Tudo foi divinizado. Tudo foi ali, né? É, conquistado por Deus para, né, para a maior glória dele e para a salvação das almas. Então, assim, meu Deus, muito incrível. Deus é incrível demais, né? Depois continuava pensando no Fiat Divino e meu doce Jesus acrescentou: minha filha, minha vontade é luz, a vontade humana é a permanência escura, na qual vive a pobre criatura. Assim que meu querer entra nesta estadia escura, assim fica toda investida dessa luz que tudo ilumina. Então antes era só trevas, só via trevas, tudo perdido, nada está prestando, tá tudo ruim, a minha vida tá ruim, o que Deus, nossa, não, tá tudo ruim, né? Mas quando a luz de Deus, a vontade de Deus penetra na nossa alma, a luz,
dele os conhecimentos. Uau, é incrível, né? Sai uma escama. As escamas que tá nos nossos olhos assim caem, né? E a gente vê luz em tudo. Ver Deus em todas as coisas. Foi isso que aconteceu com a gente. Onde a gente só via trevas e agora a gente vê Deus por toda parte. A gente vê Deus agindo, é incrível. Nossa, eu fico encantada de ver, né? Deus agindo. A vontade de Deus ali, nos acontecimentos. Eu acho, eu fiquei encantada, encantada. Eu fico assim, nossa, faço festa. Diante dos acontecimentos, que é muito incrível, ao vivo, né? Ver ele ali, né? Praticamente é como se a gente visse visivelmente Deus ali. É muito incrível. Então muda completamente, ilumina tudo. Traz vida a tudo, né? Tudo que era trevas, escuros, sem cores, preto e branco, agora é tudo colorido. É cores, é um arco-íris, como ele está falando aqui, né? Inclusive os mais remotos e pequenos, ó, esconderijos da alma. Faz-se luz, ó, do pensamento, da palavra, das obras, dos passos, mas com uma diversidade maravilhosa. Então, todos os atos, todo o ser da criatura é iluminado, né? Então, é tudo luz, né? O pensamento dela, tudo que se passa, todo o pensamento dela é luz, né? Ela não fica mais pensando, né? Não fica com ociosidade, não fica pensando, né, que tudo está perdido e vê luz em tudo. Então, o pensamento dela é só luz, o pensamento dela, só sai luz, né, dos pensamentos dela, né? Da palavra, né, que ilumina, que é uma palavra que cria, né, que ilumina as almas. Das obras, né? Todas as obras ali, tudo. Então, todo o movimento da alma, né? Todos os passos, os movimentos, todo o ser, né? É para ali cumprir com a vontade de Deus, para fazer a vontade dele, para amar a Deus, para corresponder a Deus. Então, é muito incrível, né? Muito incrível o que acontece na alma, né? Quando essa, né? Quando Deus, né? Ilumina a alma, né? Meu Deus do céu, é uma virada incrível, mas com uma diversidade maravilhosa. O pensamento toma uma variedade de cores animadas pela luz. A palavra toma outra variedade de cores. Então, assim, né? É assim, é como a Aline fala, não é a coisa repetitiva, né? É luz, é luz, é luz interminável, né? Sem fim, é cores, cores, cores de luz. Várias, né, luzes de cores ali, que é muitos, luzes, essas variedades de cores são variedade de luzes, de conhecimentos intermináveis, né? É a variedade em tudo, né? Na ação, no passo, a gente tira a luz de tudo. Tudo, tudo, tudo é luz, né? Então é uma variedade de cores, né? Que são variedades de conhecimento. Ó, a ação, né? O passo, outras variedades de cores e conforme repete o pensamento, a palavra, a ação, o passo, animados pelo conhecimento, né? Pela luz da minha vontade, do que eu quero, é o conhecimento de mim, da minha vontade divina, assim se formam os matizes das cores divinas. A beleza é que todas as cores estão animadas por esta luz. Né? Todas as cores, todos os atos, os passos, obras da criatura estão iluminados pelo conhecimento da vontade de Deus. Né? Então, tudo que ela vai fazer é na correspondência desse conhecimento. Ó, como é bonito ver a criatura animada pelo arco-íris de nossas cores divinas, né? Dos conhecimentos. É uma das cenas mais belas que ela nos apresenta e nos faz gozar. Olhamos e vemos que não são outra coisa que reflexo de nossos pensamentos, de nossas ações e assim do resto. Então ela vai, né, a vida da alma, né, da criatura que vive na vontade de Deus é um reflexo né, que está dizendo aqui, reflexo dos pensamentos de Deus, né, da palavra, das ações, ela vai refletir, né, tudo, ela vai assim materializar, né, o amor de Deus, vai materializar tudo o que Deus, vai materializar a luz, o conhecimento que Deus está depositando na alma. Então ela vai materializar tudo aquilo que está dentro dela. É isso que ele está falando, né? Vai refletir tudo, né? Então é incrível, né? Que formou a variedade de nossas cores divinas e a nossa vontade que faz alarde de luz nos atos da criatura, tá vendo? Alarde nos atos, então materializar o conhecimento, ela vai pôr em ação aquilo que está conhecendo, então vai
é o reflexo, né, do ser divino, né, na criatura. É muito incrível. Que com seu doce encanto nos sequestra e nos faz espectadores de nossos atos. E ó, como esperamos, com todo amor, a repetição dessas cenas tão belas e deleitáveis. Incrível, né? Esse trecho é maravilhoso. É isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, Fiat.